Graça e paz a todos. Amados, vamos falar aqui de sabedoria, de ser cristão, entender qual é a nossa posição, se nós somos quentes ou frios, ou pior, mornos. No livro de Tiago, capítulo 3, no versículo 13 ao 18, nós encontramos aqui algo bem importante. Quando fala, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Está perguntando, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, preste atenção na ambição egoísta. Não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, e sim demoníaca. Então aqui está falando da ambição egoísta. Não está dizendo que é errado, é pecado, é demoníaco você ser cristão e ser ambicioso, trabalhar, querer ter das coisas boas através do seu trabalho justo, digno, sem passar por cima de ninguém, né? E nunca colocando o dinheiro acima do Senhor. Buscar sempre o Senhor em primeiro lugar e estar satisfeito com o que tem. Então a ambição ela não é pecado, mas sim a egoísta. E se você tem esse tipo de ambição egoísta, isso não vem dos céus, e sim é terrena, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia. Se você não for misericordioso com o teu próximo, Deus falou também que não será misericordioso com vocês. Se você não perdoar o próximo, Deus também não perdoará vocês. Cheio de misericórdia e de bons frutos. O que é as obras? Nós não somos salvos porque nós praticamos obras, senão seria por obras. Somos salvos através da graça divina. Mas existe o resultado dessa graça divina, que são os bons frutos, que tem que ser imparcial e sincero. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores, em paz. Bom, eu anotei aqui algumas coisas, só para não poder me perder. 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 15 ao 16. Nós encontramos o seguinte: todavia, se o descrente quiser se apartar, que ele se aparte. Separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. O que é ficar debaixo de servidão? Você é crente, mas ele é um descrente. Você que é crente, você santifica o seu cônjuge que é descrente. A mulher pelo seu bom proceder, o homem também pelo seu bom proceder. Não é ser chato, não é obrigá-lo a fazer aquilo que ele não quer. O que um crente faz pelo cônjuge descrente? Ora por ele, intercede por ele. Então, todavia, se o descrente quiser se separar, vamos supor, o descrente resolve se apartar, se separar, deixa-o ir. Versículo 16. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Não adianta você forçar. Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, ele resolveu ir, vocês deixam ir. Veja que o cônjuge que se apartou é descrente. Tanto é que a palavra diz que o descrente quiser se apartar, se o descrente quiser se apartar, deixa-o ir. Pois, se fosse crente, se fosse cristão, ele entenderia que no casamento passaríamos por muitas aflições e muitos problemas, como diz a palavra. Aí a gente vai lá para o mesmo capítulo do 1 Coríntios 7, mas mais no versículo 10 a 11 diz o seguinte, olha só, o que diz? Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Então, só vai atender isso aqui que o apóstolo falou, que foi Deus quem falou com o apóstolo, para o crente, que ele não vai se apartar do marido. Mas se fizer, que permaneça sem se casar. Ou então, não aguentou? Reconcilie-se com seu marido.
E o marido não se divorcie de sua mulher. O que o apóstolo está falando aqui? Ele está falando, olha só, você que é crente, não se aparte do seu marido. Ah, mas você se apartou? Vamos supor, houve uma agressão, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nesse caso, você que é crente, você se aparta. Você se aparta. Mas você sendo crente, você sabe que você não pode se casar com outro. Porque lá no 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz o quê? A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, aí ela está livre para casar com quem quiser, contanto que pertença ao Senhor. Então, você que é crente, você entende tudo isso. Pode vir teólogo, pastor, falar que abre exceções, não existem exceções. Tá? E no versículo 27 ao 28 do mesmo capítulo 7, diz o seguinte, vamos lá, 27 e 28. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades da vida. E eu gostaria de poupá-los disso. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ah, vocês resolvem se casar. Saibam que o casamento vocês vão enfrentar muitos problemas. A paixão vai acabar. Aquela empolgação da juventude, aquela empolgação de querer tomar um banho e logo ver o seu namorado, a sua namorada, isso vai passar. O convívio, os problemas do dia a dia, eles vão acabar. Aí o que vocês, se vocês não forem cristãos, se vocês forem um desses descrentes que o apóstolo Paulo falou, o que vocês vão fazer? Vão procurar outra pessoa, vão procurar se apartar. Tendo problemas ou não, que vai ter, não adianta, que vão ter problemas. Ah, vou buscar uma nova paixão, vou me divorciar e casar com outro, por isso que ele é um descrente. Ah, o meu marido não é o provedor do lar. Se ele não é o provedor do lar, ele está errado. Então, como casamento, que nós vamos enfrentar bastante problemas, a esposa não tem que largar porque ele não é o provedor do lar. Junto com ele, lutar por isso. Ah, houve agressão? Aí se aparta. Se aparta por quê? Porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não estou abrindo exceção aqui. Mas agora, você só não vai poder casar com o outro. Se você se casar, é porque você realmente não tem o Espírito Santo. Você é um descrente. Agora, e aquele que é crente no Senhor, mas o cônjuge descrente resolveu se apartar? O que ele vai passar a fazer? Se o apóstolo falou, da parte de Deus, que nós não devemos ir atrás dele, que nós temos que viver em paz. Orar, interceder. Nós podemos vir aqui, ó, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48, nós encontramos o seguinte. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Muitos nós, até que os que dizem ser cristãos, fazem o quê? Ah, ele resolveu ir, ou ela resolveu se apartar. Uma banana para ela, ou a banana para ele. Né? Vou viver minha vida, eu mereço ser feliz. Ele não resolveu se apartar, já está com outro, ou ela está com outro, vou viver minha vida também. Vocês têm, como vocês creem no livre-arbítrio, que eu não creio nisso, mas vocês não têm o livre-arbítrio, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês são tão descrentes quanto o descrente que se apartou. Porque vocês estão prestando atenção nas coisas do mundo e não nas coisas de Deus. Vocês não estão dando ouvidos às coisas do alto, e sim na terrena. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Então, o seu maridinho ou sua esposa resolveu se apartar, houve um adultério, seja o que for, resolveu se apartar, você vai dar o troco? Ah, não, eu mereço ser feliz porque o meu pastor, o teólogo, falou que em caso de abandono, em caso de adultério eu posso. Vocês, o pai de vocês não é aquele que está nos céus, não. É o terreno. É o que? É o príncipe desse mundo que é Satanás. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Tá? Deus abençoa todos aqui, tanto os crentes quanto os descrentes. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Então, aqui essa parte do 47 diz assim, e se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. O
que os pagãos fazem, meus amados? Eu venho sempre falando para vocês aqui, batendo na mesma tecla. No mundo onde a pessoa não é cristã, se houve o abandono, eles vão e se casam com outro. Se houve o adultério, eles vão e se casam com outro. Hoje nós vemos a igreja idólatra, uma igreja apóstata que está pregando: se houver o abandono, vocês podem se casar com outro. Se houver o adultério, vocês podem se casar com outro. A gente vê isso entre Paulo Júnior, entre Lamartine Pozella, Antônio Júnior, Augusto Nicodemos, Hernani Dias Lopes, Cláudio Duarte, e eu vou parar por aqui, senão vocês vão pensar que só alguns que estão certos, vocês vão atrás da maioria. Mas se vocês forem atrás da maioria, vocês estão acreditando apenas nas coisas que vocês estão vendo, e não nas divinas. Tá? E vamos aqui no livro agora. O que nós podemos fazer se quando nós procuramos uma igreja que prega a verdade, nós não encontramos? Em 1 Timóteo capítulo 3 diz o seguinte: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, pastor, mestre, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Então, que ele não tenha tido outra esposa além daquela, a não ser que a sua primeira esposa faleceu, como está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Tá? Se ela não faleceu, ele é divorciado, casado com outro, isso é um pastor de bode, não de ovelhas. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Hoje em dia vocês vão vendo aí o que acontece. Um monte de pessoas pregando, falando que Abraão foi milionário, Jó foi milionário, como se um pastor que recebe dízimos, que não é nem para a igreja, ele comprou a blusa da Louis Vuitton, comprou uma marca famosa, que custa 15 mil reais uma blusa, seja o que for, que isso não tem nada demais. Amados, se eles recebem dízimo que não é para a igreja, mas vamos colocar aí as ofertas, é para ajudar os necessitados. Não é para ter uma vida rica, milionária. O próprio apóstolo Paulo falou que sabia passar fome, nudez e também passava bem. Por quê? O apóstolo Paulo falava que o trabalhador é digno de dupla honra. Dupla honra, o que é isso, dupla honra? Ele tinha que trabalhar fora, como o apóstolo Paulo era construtor de tendas, tinha que trabalhar fora. E se porventura Deus tocasse o coração de alguém que fosse lá e desse a oferta para o apóstolo Paulo, ele receberia de bom grado. E quando ele recebia as ofertas dos irmãos, ele passava bem. Mas hora e outra ele não passava bem. Passava frio, nudez, porque não existia salário pastoral, não existia dízimo para a igreja. E continua assim, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, vocês vão para a igreja, aí vocês veem lá o pastor da igreja, o cara é divorciado e casado com outro. Ou então, a igreja tem pastora, que não existe pastora. Amados, vocês estão fazendo culto a Satanás. A Satanás. O Hérito, o apóstolo, o pastor Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, são homens abençoados. Vocês estão dizendo isso. A palavra não diz isso. Se o anjo dos céus vier e pregar algo que está diferente nesse livro, que seja amaldiçoado. Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.